Neste vídeo, vou resolver os exercícios do questionário 3 da disciplina Introdução à Álgebra Linear. Na primeira questão, eu pedi para vocês determinarem o determinante, calcularem o determinante, usando Laplace no item A e Sarri no item B. O item A vai ficar um pouquinho longo, né, porque é uma matriz 4×4, então, Laplace a gente vai obter 4 determinantes, né, de matrizes 3×3. Deixa eu selecionar o lápis aqui. Então, no item A, como a gente tem uma matriz, então, 4×4, nós vamos, para resolver por Laplace, a gente deve escolher uma linha ou uma coluna qualquer. Geralmente, a gente escolhe a que tem o máximo de números zeros, mas nesse caso nenhuma linha e nenhuma coluna tem zero, então tanto faz. Eu vou escolher a primeira linha, então o determinante dessa matriz, eu vou só escrever det aqui, tá? Que era para ter colocado as barras ao invés dos colchetes, né? Para indicar que já eu quero o cálculo do determinante. Então, o determinante vai ser, escolhendo então a primeira linha. O primeiro termo, ele é o termo A11. Então, vai ser 2 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, vezes o determinante da matriz obtida retirando a primeira linha e a primeira coluna. Então, vezes o determinante da matriz. 1, 3, 4, menos 2, 5, 1, menos 2, 3, menos 1. Mais 3 vezes menos 1 elevado. Esse termo aqui é o A12. Então, 1 mais 2 é 3, vezes o determinante da matriz obtida retirando a primeira linha e a segunda coluna. Então, o determinante da matriz 4, 3, 4, menos 1, 5, 1, 1, 3, menos 1. Mais 1 vezes, então nem vou escrever 1 vezes, tá? Já vou escrever menos 1 elevado a 1 mais 3, que é 4, vezes o determinante da matriz obtida retirando a primeira linha e a terceira coluna. Então, vai ficar 4, 1, 4, menos 1, menos 2, 1, e 1, menos 2, menos 1. Mais menos 1 elevado a 5 vezes o determinante da matriz 4, 1, 3, menos 1, menos 2, 5, 1, menos 2, 3. Então, a gente tem que calcular 4 determinantes 3×3. Também usando Laplace, né? Já que eu pedi para usar Laplace no exercício inteiro. Bom, menos 1 ao quadrado é 1, então, isso é 2 vezes. Para calcular o determinante de cada matriz 3×3, a gente também pode escolher qualquer linha, qualquer coluna, já que não tem zeros nessa matriz, tá? Eu sempre estou escolhendo a primeira linha. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes. Eu já não vou ficar escrevendo detalhadamente o menos 1 elevado à soma, né? Dos elementos lá que indicam a ordem do elemento dentro da matriz, tá? Já vou fazer direto. Lembrando que aqui é 1, 1, 1, 2, 1, 3. Então, é sempre aqui com sinal positivo, do meio com sinal negativo e o terceiro com sinal positivo. Então, vai ficar menos 2 vezes o determinante da matriz obtida retirando agora a primeira linha e primeira coluna. Então, fica 5, 1, 3, menos 1,
menos 3 vezes o determinante da matriz obtida retirando segunda coluna, primeira linha, menos 2, 1, menos 2, menos 1, mais 4 vezes o determinante da matriz, menos 2, 5, menos 2, 3. Menos 1 ao cubo é menos 1, então aqui fica menos 3 vezes. Agora vamos calcular o determinante desta matriz, que vai ficar 4 vezes 5, 1, 3 menos 1, menos 3 vezes menos 1, 1, 1 menos 1, mais 4 vezes menos 1. Opa, deixa eu ver se eu tô escrevendo certo. Tá. 5, 1 e 3. Isso. Agora, da terceira matriz, vai ficar mais, já que menos 1, a quarta é 1. Então, 1 tá multiplicando o determinante da matriz. E o determinante da 3 por 3 vai dar 4 vezes o determinante da matriz, menos 2, 1, menos 2, menos 1, menos 1, 1, 1 menos 1, mais 4 vezes o determinante da matriz, menos 1, menos 2, 1, menos 2. Por fim, a última que vai ser menos 1 a quinta vezes o determinante dessa 3 por 3, menos 1 a quinta é menos 1, então fica menos 1 em evidência, né? Vezes o determinante da 3 por 3, que é 4 vezes menos 2, 5, menos 2, 3, menos 1, 5, 1, 3, mais 3 vezes menos 1, menos 2, 1, menos 2. Deixa eu corrigir aqui, ficou feio. Ok? Bom, então isso é 2 vezes o primeiro, o que tá entre a primeira chaves aqui vai ser, ó, menos 5, menos 3, menos 8, menos 3 vezes, deixa eu colocar aqui um colchete ao invés de um parênteses, né? Menos 2 vezes menos 1, 2, menos 2, então 4, mais 4 vezes menos 6, mais 10, que dá 4 também. Menos 3 vezes 4 vezes menos 5, menos 3, menos 8. Menos 3 vezes 1 menos 1, 0, nem vou escrever. Mais 4 vezes menos 3, menos 5, menos 8. Mais, agora esse determinante aqui vai ser 4 vezes 2 menos 2, então 2 mais 2, 4, aqui dá 0, mais 4 vezes 2 menos 2, 4 vezes 4 de novo, menos 4 vezes menos 6 mais 10, então, vezes 4. Menos 3, menos 5, menos 8. Com esse menos aqui vai dar mais 8. Mais 3 vezes 2, menos 2, 3 vezes 4. Então, isso é igual
A. Dentro desse colchete vai dar menos 8, menos 12, menos 20, mais 16, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Aqui dá menos 32, menos 32, menos 64 vezes menos 3. Isso dá mais 192, que dá 16 mais 16, mais 32, e aqui vai dar 4 vezes 4, 16. 16 mais 8 mais 12 dá 16 mais 20, menos 36. Então, isso dá 224 menos 44, que é 180. Ver se eu tenho espaço aqui para resolver o B. Não. Agora, vamos resolver o item B, que é calculando esse determinante por Sarri. Vou apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se eu consigo selecionar. Não vou conseguir. Vai ter que ser com a borracha mesmo. Por Sarri, vai ser mais rápido, né? Principalmente nesse exemplo aqui, que é, nesse caso, né? Que é uma matriz 3×3. Vocês observem que a gente tem que tomar muito cuidado com os sinais, né? Pra gente não errar os sinais. Pronto, já dá pra fazer. Bom, para resolver usando Sarri, a gente escreve a matriz e vamos copiar, no caso da 3×3, as duas primeiras colunas novamente. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, menos 1 e 0. E vamos traçar as diagonais aqui. Primeiro nesse sentido, e vamos colocar aqui abaixo o resultado do produto dos elementos dessas diagonais. Aqui dá menos 3, aqui dá 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24, aqui dá 0. Agora, no outro sentido, aqui dá 5 vezes menos 1, menos 5 vezes 3, menos 15. Aqui dá 0 e aqui dá 6 vezes 4, 24. Então, o determinante vai ser igual. O que a gente fez? As diagonais que nós traçamos aqui, as primeiras, né? Descendo, as primeiras nesse sentido, os sinais vão ficar os mesmos que a gente obteve efetuando o produto dos elementos da diagonal, e no outro sentido, nesse sentido, o sinal contrário. Então, aqui vai ficar menos 3 mais 24, menos 15 mais 24. Então, aqui a gente vai alterar o sinal de todo mundo aqui dentro, né? Então, isso dá 24 menos 24, 0, menos 3, menos 15, mais 15, 15 menos 3, 12. Então, o determinante do item A deu 180 e do item B deu 12. Na segunda questão desse questionário, eu peço para vocês determinarem o valor de x de forma que o determinante dessa matriz aqui, 4×4, seja igual a 0.
podemos resolver por Laplace, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Como essa matriz tem zeros, a gente vai escolher a linha ou coluna que tem o maior número de zeros. E isso ocorre na quarta coluna, que aí eu só preciso calcular dois determinantes 3 por 3, né? Então, fazendo isso, o termo onde tem x, ele é o 1, 4, A1, 4. Então, ele vai ser elevado a 1 mais 4, né? Menos 1 vai ficar elevado a 1 mais 4, ou seja, menos 1 vai ser elevado à quinta potência, que é menos 1. Então, esse x aqui fica negativo. E o outro, o 1, o último termo da coluna, ele é o termo 4, 4. Então, vai ficar elevado a 8, que é positivo, né? Então, vai ficar menos x vezes o determinante da matriz, retirando a quarta coluna e a primeira linha. Então, a matriz é x1, x, x, x1 e x1, 0. Mais 1 vezes agora o determinante da matriz obtida retirando a quarta coluna e a quarta linha. Então, vai ficar 1, 1, 0, x, 1, x e x, x, 1. Para calcular agora o determinante dessa primeira matriz 3 por 3, a gente pode escolher ou a terceira linha ou a terceira coluna, já que tem um zero nela. Vou escolher a terceira linha. Vou colocar umas chaves aqui. Então, aqui vai ficar esse termo aqui, o x, ele é o A3, 1. Então, fica menos 1 elevado a 4, que é 1. Então, vai ficar só x vezes o determinante da matriz obtida retirando terceira linha, primeira coluna. Então, fica 1x, x1. Menos 1 vezes o determinante da matriz obtida retirando a segunda coluna e a terceira linha. Então, fica x, x, x1. Mais, na segunda matriz 3 por 3 também tem um zero. Então, vamos escolher aqui na primeira linha. Poderíamos ter escolhido também a terceira coluna, né? Aqui vai ficar mais o determinante da matriz retirando a primeira linha e primeira coluna. Então, fica 1x, x1. Deixa eu ver se aqui... não, aqui tá certo. Mais não, né? Menos o determinante da matriz retirando agora segunda coluna e primeira linha. Então, fica x, x, x1. Agora que eu tô vendo aqui que eu cometi um erro aqui nessa primeira... Deixa eu apagar aqui nesse primeiro determinante, né? Eu tenho que retirar. Não sei onde que eu arrumei Tenho que retirar a primeira linha e a última linha e a primeira coluna. Então, fica 1x, x1. Ok? Bom, vamos observar que esse determinante é o mesmo que esse determinante, tá? Então, vou chamar aqui de A, só para facilitar. E esse determinante é igual a esse determinante, eu vou chamar de B. Então, isso fica menos x vezes
AX menos B mais A menos B, que é o mesmo que menos AX ao quadrado mais A mais BX menos B. Colocando agora A e B em evidência, isso é, A que multiplica 1 menos x ao quadrado, mais B que multiplica x menos 1. Bom, só que tá, aqui a gente ainda pode melhorar. A gente pode escrever 1 menos x ao quadrado como 1 mais x, fatorando, né? Vezes 1 menos x. E x menos 1, a gente pode escrever como menos 1 menos x. Então, aqui é o mesmo que menos b vezes 1 menos x. Isso tudo para a gente colocar 1 menos x em evidência. Então, fica 1 menos x que multiplica a vezes 1 mais x menos b. Então, agora falta só a gente calcular a e b. A é o determinante dessa matriz. Então, é 1 vezes 1 menos x vezes x. É 1 menos x ao quadrado. E b é igual a x vezes 1 menos x vezes x. Então, fica x menos x ao quadrado. Ok? Então, isso aqui é igual a 1 menos x vezes 1 menos x ao quadrado vezes 1 mais x menos, vou colocar x em evidência aqui, x que multiplica x menos 1. Mais x, 1 menos x ao quadrado, a gente pode escrever como 1 menos x vezes 1 mais x. Então, aqui fica 1 menos x vezes 1 mais x vezes 1 mais x. Então, fica 1 mais x ao quadrado. E x menos 1 é o mesmo que menos 1 menos x. Então, isso é o mesmo que x vezes 1 menos x. Então, isso é igual a 1 menos x, colocando agora 1 menos x em evidência, fica 1 mais x ao quadrado, mais x. Ou seja, isso é 1 menos x ao quadrado, que multiplica x mais 1 mais x ao quadrado. Pronto. Esse é o máximo que a gente consegue fatorar. Então, a gente tem o produto de duas parcelas que a gente quer que seja igual a zero. Isso acontece se pelo menos uma das duas parcelas for zero. A primeira parcela é 1 menos x ao quadrado. Quando que 1 menos x ao quadrado é zero? Apenas quando x é igual a 1. Essa é a única possibilidade, né? Porque um número ao quadrado é zero só se ele é zero, tá? Então, 1 menos x é zero se x for 1. E essa parcela aqui, quando que isso é zero? Observem que se isso é 1 mais x ao quadrado, é o quadrado de um número. Então, isso só é zero se a base aqui da potência for zero, né? Quando que a base da potência é zero? Quando x é menos 1, não é isso? Porque aí fica 1 menos 1, 0. Só que 0 somando com menos 1 vai dar menos 1. Então, isso não tem como ser zero no caso em que x é igual a menos 1, tá? Então, o outro caso seria as duas parcelas serem zero,
Mas se x for 0, 1 mais x é 1 e ao quadrado é 1. Então, não existe possibilidade do que está aqui entre colchetes ser igual a 0, tá? Se vocês quiserem, podem resolver abrindo esse quadrado aqui, vocês vão chegar numa equação de segundo grau e vão verificar que delta é negativa, ou seja, que essa equação ela não tem raiz real, tá? Então, a única possibilidade é x igual a 1, então a resposta seria a letra B aqui, tá? Na terceira questão, eu peço para vocês calcularem, dadas essas três matrizes 3 por 3, né? Sendo que a matriz C, ela tem variáveis x, tem a variável x aí embutida nela, né? E eu pedi para vocês determinarem o valor dessa variável x de forma que o determinante da matriz C menos o produto de A por B seja positivo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é efetuar o produto de A por B. Esse produto vai dar, ó, primeira linha vezes primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes 5, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes menos 4. Então, dá 5 menos 4, 1. Primeira linha vezes segunda coluna. Dá sempre 0, porque a segunda coluna da B é toda nula. Primeira linha vezes terceira coluna. Vai dar 2, mais 3, 5, menos 6, menos 1. Agora, vamos para a segunda linha. Segunda linha vezes primeira coluna dá 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 0, mais 2 vezes menos 4. Então, dá 10 menos 8, 2. A segunda coluna vai ser 0 aqui. Agora, segunda linha vezes terceira coluna vai ser 4, mais 9, menos 6. 9 menos 6, 3. Não, menos 12, né? É 4 mais 9 menos 12. 4 mais 9 dá 13, menos 12, 1. Agora, vamos para a terceira linha. Terceira linha vezes primeira coluna vai dar 20, menos 20, 0. A segunda coluna 0 e a terceira linha vezes terceira coluna vai dar 8 mais 21 menos 30. Isso dá menos 1. Então, 29 menos 30. Bom, agora vamos fazer C menos AB. Então, isso dá x menos 1, 0 menos 0, 0 menos menos 1 dá 1, 0 menos 2, x menos 0, 0 menos 1, 0 menos 0, 0 menos 0 e x menos menos 1, x mais 1. Essa é a matriz C menos A vezes B. O determinante dela é igual. Como essa matriz tem uma linha com 2 zeros, eu vou resolver por Laplace esse determinante e vou escolher a terceira linha. Então, esse determinante vai ser x mais 1 vezes o determinante da matriz obtida retirando a terceira linha e terceira coluna. Então, fica x menos 1, 0, menos 2x. Logo, esse determinante é x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 0 vezes menos 2. Então, só isso. X mais 1 vezes x menos 1 é x ao quadrado menos 1 vezes x. Então, nós queremos que esse produto seja
positivo. Produto de duas parcelas. O produto de duas parcelas é positivo se ambas as parcelas são positivas ou ambas as parcelas são negativas, tá? Então, a gente precisa que x menos 1 ao quadrado seja positivo e x maior que zero, ou as duas negativas, x ao quadrado menos 1 menor que zero e x menor que zero. Então, a gente precisa estudar o sinal da função x ao quadrado menos 1. As raízes da equação x ao quadrado menos 1 igual a zero são menos 1 e 1. O gráfico é sempre uma parábola côncava para cima, porque A aqui é 1, né? É positivo. Então, as raízes são menos 1 e 1. Aqui vocês vão lembrar do estudo de sinal de função lá que vocês aprenderam no ensino médio, né? Tudo que está abaixo da parábola é negativo e o que está acima é positivo. Deixa eu fazer esse desenho, vou tentar fazer ele um pouco mais reto aqui. Então, aqui é menos 1 e 1, o sinal aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. Ou seja, tudo que está à direita de 1 é positivo, à esquerda de menos 1 também, e entre menos 1 e 1 é positivo. Então, quando que x ao quadrado menos 1 é positivo? Quando x for menor que menos 1 ou x maior que 1. Então, esse é o resultado dessa desigualdade, só que a gente quer que aconteça isso e x seja maior que zero. Observem que zero tá exatamente aqui no meio, né? Entre menos 1 e 1. Então, eu tenho que x é maior que zero, x é maior que menos 1 ou x menor que menos 1. A interseção disso é apenas x maior que 1. Ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa desse lado. Vou desenhar de novo aqui. Nossa, tá difícil desenhar uma linha reta, hein? A parábola, que não ficou legal. Aqui o sinal é negativo, primeira raiz menos 1, segunda 1, aqui é positivo e aqui é positivo. Agora, a gente quer que a função x ao quadrado menos 1 seja negativa. Então, esse pedaço aqui, entre menos 1 e 1. Então, x aqui tem que ser maior que 1 e menor que 1, e x tem que ser menor que zero. Zero tá aqui entre menos 1 e 1. Se eu quero que x seja menor que zero, tá aqui. A interseção, onde eu colori nas duas retas simultaneamente, entre menos 1 e 0. Então, aqui, x tem que estar entre menos 1 e 0. Então, a resposta é x maior que 1 ou x entre menos 1 e 0. E a resposta é a letra D. Na quarta questão, eu peço para vocês associarem cada sistema linear à solução correspondente. A gente tem 3 sistemas, 3 por 3, e as opções são: o sistema possui infinitas soluções, o sistema é impossível, ou seja, não possui solução, ou o sistema tem uma única solução e a solução é dada, né? Então, vamos resolver o primeiro sistema. Para a gente resolver esses sistemas, a gente tem duas possibilidades: ou usar o escalonamento da matriz aumentada do sistema, ou usar Cramer, tá? Eu vou fazer o primeiro aqui por escalonamento. Então, eu vou escrever a matriz aumentada do sistema. O que eu chamo de matriz aumentada? A matriz formada pelos coeficientes das equações do sistema e pela coluna dos termos independentes aqui. Então, a matriz é 1, 1, menos 1, 4, 3,
menos 2, 2 e 7. E aqui a última linha, né? Menos 2, 3, menos 3 e menos 3. O que é o processo de... Eu gosto sempre de passar um tracejado aqui para indicar que essa coluna aqui é dos termos independentes, tá? O que é o processo de escalonamento? A gente quer transformar essa matriz numa matriz triangular, tá? Ou seja, eu quero que todos os termos abaixo da diagonal principal, da matriz principal aqui do sistema, né? Esquecendo que é a última coluna. Eu quero que os termos abaixo aqui sejam iguais a zero, tá? Bom, como que a gente faz isso? Qual é a maneira mais fácil de fazer isso? É a gente primeiro fazer esse termo aqui virar 1, ele já é 1, então isso já facilita. Depois disso, zerar esses termos abaixo. Depois, fazer esse termo virar 1 e zerar esse e esse termos. E depois fazer... Aí não nem precisa fazer esse termo virar 1 nesse caso, né? Isso aqui já é suficiente. Então, vamos a esse processo. Então, a linha 1, eu já tenho o A11 igual a 1. Então, como que a gente vai fazer o 3 e o menos 2 virarem 0? Multiplicando a primeira linha por 3 e subtraindo a linha 2, não é? Porque aí fica 3 vezes 1 menos 3, 0. E como que a gente faz esse menos 2 virar 0? Multiplicando a linha 1 por 2 e somando agora a linha 3, já que aqui já é menos 2, né? Então, efetuando essas operações, nós vamos ter o seguinte, vamos repetir a linha 1 e vamos efetuar as operações. 3 vezes 1 menos 3, 0. 3 vezes 1, 3, menos 2 é 3 mais 2, que é 5. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. 3 vezes 4, 12, 12 menos 7, 5. E a terceira linha vai ficar 2 vezes 1 mais menos 2, 0. 2 vezes 1 mais 3, 5. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Observem que as linhas 2 e 3 são idênticas, tá? Então, eu posso... para zerar aqui, tá fácil, né? Só somar. Eu não preciso aqui fazer o 5 virar 1 para eu zerar, para eu fazer esse termo aqui virar 0. Já que eles são iguais, basta eu fazer linha 2 menos linha 3 aqui no lugar da linha 3. Então, a matriz fica 1, 1, menos 1, 4, 0, 5, menos 5, 5, e aqui vai ficar 0 menos 0, 5 menos 5, 0, menos 5 menos menos 5, é menos 5 mais 5, que é 0, 5 menos 5, 0. Então, esse sistema tem uma linha toda nula aqui, né? A matriz tem uma linha nula, então vai sumir uma equação do sistema, tá? E quando isso acontece, significa que esse sistema tem infinitas soluções, tá? Por quê? Reescrevendo agora o sistema equivalente, fica x mais y menos z igual a 4 e 5y menos 5z igual a 5. Essa segunda linha, a gente pode dividir ela toda por 5, então fica y menos z igual a 1, ou seja, y é igual a 1 mais z. E aí, pela primeira equação, a gente tem x mais y, que é 1 mais z, menos z igual a 4. Z menos z é 0, então x é 4 menos 1, x igual a 3. Então, a solução desse sistema é... A coordenada x vale sempre 3,
a y vale 1 mais z e a terceira vale z. Então, são todas as triplas ordenadas da forma 3, 1 mais z com z pertencente aos reais. Então, esse sistema, para cada z real, ele tem uma solução. Então, ele tem infinitas soluções, tá? Então, a gente vai associar esse primeiro a primeira opção aqui, ó. O sistema possui infinitas soluções. Então, a gente precisa fazer o item, resolver o segundo sistema, né? Para verificar qual das opções é, se ele é impossível, se ele tem só uma solução e aquela solução ali. Então, vou escrever a matriz aumentada do segundo sistema. A matriz vai ficar 2, menos 3, 4, 8, 1, menos 2, 1 e 3. E a terceira linha, 4, menos 7, 6 e 15. Bom, como eu tenho um aqui e não tenho aqui, eu vou trocar essas linhas, tá? Permutar duas linhas é uma operação elementar com as linhas da matriz. Então, trocando linha 1 com linha 2, a gente obtém 1 menos 2, 1, 3, 2, menos 3, 4, 8, 4, menos 7, 6 e 15. Agora sim, vamos fazer esse 2 virar 0 e o 4 virar 0. Para isso, eu vou multiplicar a linha 1 por 2 e subtrair dela a linha 2. E vou multiplicar a linha 1 por 4 e subtrair dela a linha 3. Então, repito a linha 1, porque com ela a gente não vai fazer nada. Agora sim, 2 vezes 1 menos 2, 0. 2 vezes menos 2, menos 4, menos 3. Isso, menos 3, menos 4, mais 3, menos 1. 2 vezes 1, menos 4, menos 2. Certo? Tá. E 2 vezes 3, 6, menos 8, menos 2. Agora, a terceira linha. 4 vezes 1, menos 4, 0. 4 vezes menos 2, menos 8, menos 7. Menos 8 mais 7, que é menos 1. 4 vezes 1, menos 6, menos 2. E 4 vezes 3, 12. 12 menos 15, menos 3. Agora, a gente quer fazer isso aqui virar 0 e isso aqui virar 0, né? Para fazer esse menos 1 virar 0, basta somar a linha 1, a linha 2 com a linha 3. Então, vamos fazer isso. Então, vamos repetir as duas primeiras linhas. E a terceira linha, então, vai ficar 0, menos 1. Desculpa, aqui não é fazer mais, não, né? Aqui é fazer menos, tá? Porque elas são menos 1 e menos 1, então tem que subtrair para dar 0, né? Menos 1, menos 1, menos 1, mais 1, que é 0. Menos 2, menos 2 dá 0. E menos 2, menos 3 vai ser 1. Da terceira linha do sistema, a gente conclui que esse sistema não possui solução, porque a gente chegou no sistema, reescrevendo, né, o sistema equivalente a essa matriz, a gente chegou numa equação 0 igual a 1, porque aqui é 0x mais 0y mais 0z, que é 0, igual a 1. E isso nunca acontece, então esse sistema não possui solução. Então, a opção aqui para o item B é que esse sistema não tem solução, logo o item C, o terceiro sistema, tem, só sobrou para ele, né, essa opção, ele tem solução, tá? E a solução é essa aqui, x igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 0, que eu não vou resolver aqui, vocês podem resolver usando novamente escalonamento ou usando Cramer,
né? Já que ele é um sistema quadrado, tá? A quinta e última questão desse questionário é uma questão onde a gente tem um problema e a gente precisa... Esse problema gera um sistema linear que a gente quer achar a solução, tá? Então, o negociante trabalha com mercadorias A, B e C, e cada uma das quais tem um estoque não nulo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou chamar de X o número de unidades da mercadoria A. E é Y o número de unidades da mercadoria B e Z o número de unidades da mercadoria C. Se cada uma tem um estoque não nulo, a gente sabe que X é maior que 0, Y é maior que 0 e Z é maior que 0. Se vender cada unidade de A por 2, então se eu multiplicar aqui o número de unidades de A por 2 e vender cada unidade de B por 3 e cada unidade de C por 4, eu tenho uma receita de R$50. Porém, se eu vender cada unidade de A por 2, cada unidade de B por 6 e cada unidade de C por 3, eu tenho uma receita de R$60. Então, eu tenho esse sistema com duas equações e 3 variáveis. Sendo assim, eu quero saber qual a soma dos números de unidades de cada uma das mercadorias. Obviamente, esse sistema não tem uma única solução, porque ele tem 3 equações e 2 variáveis, não é isso? Só que a gente tem a informação de que essas variáveis são não nulas, tá? Por isso, a gente vai obter uma única solução, ok? Vamos escalonar esse sistema. Vou escrever a matriz aumentada dele. Na verdade, eu nem preciso, para eu fazer esse 2 virar 0, eu não preciso fazer esse aqui virar 1 primeiro, já que aqui é 2 também, né? Então, a gente vai fazer simplesmente linha 1 menos linha 2. Fazendo isso, a gente obtém. Vou reescrever a primeira. E aqui a gente obtém 0, menos 3, 1 e menos 10. Ok? E aqui não dá pra gente fazer mais nada. Então, eu vou reescrever as equações do sistema. Então, a gente tem... aliás, dá sim, né? Dá pra gente zerar esse 3 aqui. Vamos fazer agora, somar aqui linha 1 com linha 2 e substituir a primeira linha por esse resultado. Então, vai ficar 2 mais 0, 3 menos 3, 4 mais 1, 5 e 50 menos 10, 40. E aqui continua a mesma coisa. Por que que melhorou? Porque agora, na primeira equação, a gente tem 2x mais 5z igual a 40. Então, uma equação só com duas variáveis. E a segunda também, né? Menos 3y mais z igual a menos 10. Da segunda equação, nós temos que z é igual a 3y menos 10. Observemos que a primeira equação eu também consigo escrever z em função de alguém, não é? Então, eu posso substituir na segunda equação aqui o valor de z e escrever x em função de y, tá? Então, fica 2x mais 5 vezes 3y menos 10 igual a 40, ou seja, 2x mais 15y vai ser igual a 40 mais 50, que é
90. Então, x é igual a 90 menos 15y sobre 2. Bom, z tem que ser maior que zero. X, y e z, tá? Então, 3y menos 10 tem que ser maior que zero, já que z é igual a 3y menos 10. Ou seja, 3y tem que ser maior que 10. Então, o y tem que ser maior que 10 terços. 10 terços dá 3,333, é uma dízima, né? Só que x, y e z são números inteiros, porque representam uma quantidade de unidades de mercadorias. Então, são números inteiros, tá? Então, x, y e z são números inteiros positivos, tá? Qual que é o número inteiro positivo imediatamente maior que 10 terços? 4. Então, y tem que ser maior ou igual a 4, ok? X tem que ser maior que zero também. Então, 90 menos 15y tem que ser positivo, já que 2 é positivo, né? Uma fração é positiva se os numerador e denominador são ambos positivos ou ambos negativos. Então, 90 menos 15y tem que ser maior que zero, ou seja, 15y tem que ser menor que 90, ou seja, y tem que ser menor que 6. Então, já sabemos que y tem que ser maior ou igual a 4 e menor que 6. Então, quais são as possibilidades para y? Apenas 4 ou 5, tá? Bom, se y for 4, quanto que x vale? X vai valer 90 menos 15 vezes 4 dá 60, não é isso? 90 menos 30, 90 menos 60, 30, 30 dividido por 2, 5. Então, se y for 4, a gente tem x igual a 15, não temos problema, e z vai ser igual a 12 menos 10, 2, e z igual a 2, tá? Agora, se y for 5, 15 vezes 5 dá 75. 90 menos 75 dá 90 menos 75, vai dar 15, não é isso? Isso, 15 por 2 não é inteiro, ok? Se 15 por 2 não é inteiro, x não é inteiro, mas x tem que ser inteiro, então y não pode ser 5. Então, a única possibilidade é y igual a 4, que resulta em x igual a 15 e z igual a 2. Então, a soma o que a gente quer, né? X mais y mais z, a soma dos números de unidades de cada mercadoria. Então, vai ser x mais y mais z vai ser x a gente encontrou com 15, y 4 e z 2. Então, fica 15 mais 4, 19, mais 2, 21. Então, tá resolvido o terceiro questionário.